Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um dia de live para a gente poder conversar aqui. Hoje vai ser uma live muito especial, onde eu vou poder compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu acho que todo mundo tem uma história de vida e principalmente a história que faz a gente poder se apaixonar por um assunto, porque na verdade é um assunto que trouxe a minha cura, né? Por isso que eu quis compartilhar com vocês toda essa minha história. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos me compartilhando aqui comigo da onde vocês são. Eu já vi aqui várias pacientes entrando, queridas. Maria Fátima, Jéssica. Então tem bastante gente aqui. A Elisa. Tem bastante gente, então vamos conversar um pouco sobre esse assunto que eu sei que interessa a muitos de vocês, né? Porque todas as vezes que eu faço essa live sobre vermes e parasitoses, eu acredito que muitos de vocês aí que me seguem, que me procuram por aqui, se identificam um pouco com a minha história, né? E vê as queixas e acha que na verdade está apresentando todas aquelas queixas e não sabe por onde se tratar. Então é por isso que eu resolvi compartilhar um pouco, porque muita gente não conhece a minha história, né? Então é muito legal, porque eu vou falar para vocês como que foi a minha paixão pela biofísica, pela medicina quântica, eu falo que é algo transformador, eu acho que na saúde de qualquer pessoa que está fazendo o tratamento através da medicina quântica, né? Então, eu me apaixonei pela medicina quântica quando eu fui até um congresso, né, de saúde quântica. Então, para quem não me conhece, eu sou nutricionista funcional. E eu sou formada já há 20 anos, né? Sou nutricionista há 20 anos e há 12 anos atrás eu só trabalhava com a nutrição clássica, que é a nutrição de prescrever apenas dieta, e eu tenho uma empresa de alimentação aqui em Campo Grande já faz 20 anos, né? Então eu só fazia esse fornecimento dessas refeições. A minha empresa foi a primeira empresa de refeições balanceadas aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aonde eu entregava essas alimentações. Então eu já era totalmente resolvida como nutricionista, tinha já um sucesso profissional no meu estado. Aí surgiu os problemas de saúde com meu filho, né? Então eu tenho um filho, né, que é o João Pedro, mais velho, e a Maria Eduarda, que é mais nova. E eu comecei a estudar de verdade quando eu recebi um diagnóstico muito ruim do meu filho. E aí eu fui estudar bioquímica, né? E na bioquímica foi aonde eu comecei a trabalhar com os exames genéticos. Os exames da Genova, né? Que é um laboratório de referência mundial no Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos. E comecei a me aprofundar na bioquímica junto com um médico que é bem reconhecido no Brasil, que é o Dr. Antônio Pacileu. E me apaixonei tanto pela nutrição funcional quanto pela bioquímica, porque eu pude ajudar meu filho naquela época. Só que quando a gente vai estudar bioquímica, a gente faz vários exames na gente, e eu já vinha com vários problemas de saúde desde muito nova, né? Então eu tinha queixas de enxaqueca crônica, enxaquecas muito fortes, muito dolorosas, aonde eu precisava ser medicada no hospital. Então cheguei a fazer uso de medicamentos para enxaqueca, como topiramato, propanolol. Tomei isso por 15 anos
que acabaram me levando a adoecer já por outros sintomas, porque a gente sabe que o medicamento ele tem um efeito colateral, né, muito ruim para o nosso corpo. Imagina você usando por 15 anos. Então fiz uso desse medicamento por 15 anos para enxaqueca e diariamente eu fazia uso de produtos, medicamento de analgésico. Então eu tomava Cefalive, paracetamol, dipirona, todos esses medicamentos eu tomava diariamente. Chegava a tomar 5 comprimidos de Cefalive por dia. E aí quando não funcionava, né, eu ia pro hospital tomar Tramal na veia. E aí todas as vezes eu ia até o médico e o médico falava que era normal ter dor de cabeça, que era comum uma parte da população apresentar essa queixa e que não tinha nenhuma causa que poderia falar que era a causa da enxaqueca. Então cada pessoa tem alguma causa aparente. Só que eu não tive nem diagnóstico de causa, de nada. Você tem enxaqueca, toma esse medicamento e é para tomar esse medicamento pro resto da vida. E aí o que aconteceu? Quando eu fui estudar bioquímica e nutrição funcional, muitos desses sintomas de mal-estar, de problema de digestão, problemas da enxaqueca, problemas da insulina, então eu tive resistência periférica à insulina, que é o excesso de açúcar no sangue. Cheguei a desenvolver 2 diabetes gestacionais até aí a segunda gestação, né? E que acabaram me adoecendo demais. Aqui me perguntaram qual foi o problema inicial do meu filho. Então, meu filho nasceu e ele teve várias alergias e intolerâncias alimentares, como todas as crianças que a gente observa hoje em dia. E ele tinha dermatite atópica, ele tinha refluxo gastroesofágico, ele tinha... E aí ele teve um diagnóstico na escola de déficit de atenção grave, aonde ele precisaria procurar um médico, um neurologista, um psiquiatra para poder usar uma medicação. E aí eu não aceitei aquele diagnóstico. Aí foi quando eu achei o Dr. Antônio Pacileu, que me ajudou em todo esse processo de desintoxicação e limpeza do corpo dele. Só que eu fiz toda essa desintoxicação apenas com vitamina, com planta, então eu não conhecia a medicina quântica. A minha história começou a mudar, não foi na bioquímica, né? Não foi quando eu estava estudando bioquímica, porque quando eu fui me tratar com o Dr. Antônio Pacileu, eu fiz todo o tratamento com ele, mas eu continuava morrendo de dores pelo corpo. Então eu tinha muitos problemas da enxaqueca, problemas digestivos e intestinais, meu intestino não funcionava, minha digestão era péssima por conta provavelmente das medicações que eu fazia uso crônico constante, como a metformina para baixar a glicose. Eu cheguei a usar 6 gramas de metformina em uma fase da minha vida, prescrito pelo endocrinologista. Só que a metformina é um medicamento que é muito usado pelas pessoas para baixar a glicose, para baixar a insulina, para síndrome do ovário policístico, né? E na verdade é uma medicação que acaba espoliando aí, destruindo com o seu magnésio e com sua vitamina B12. Então você imagina como que era o cérebro do ser humano aqui. Não existia cérebro, não guardava nada, não tinha memória, não tinha concentração, além de ter as dores de cabeça, né? E quando eu estava estudando bioquímica, onde eu fiz vários exames genéticos de porfirinas urinárias, quantitativas, perfil hormonal completo, para ver qual que era o meu desequilíbrio, qual que era a causa de eu ter todos esses problemas de saúde, né? Foi quando veio meus exames genéticos de ácidos orgânicos urinários quantitativos, que acaba avaliando um erro mitocondrial, um erro dentro da mitocôndria, e eu tinha várias alterações no processo de absorção dessas vitaminas, desses nutrientes, de tudo isso. Ou seja, eu não absorvia nada dessas vitaminas. Então eu fazia uso de algumas vitaminas que eu aprendi na nutrição funcional, que eu aprendi estudando com o Dr. Antônio Pacileu, mas eu não absorvia essas vitaminas. Então,
pelo fato de eu não absorver, eu continuava uma paciente inflamada, intoxicada e desnutrida, né? E foi quando eu fui convidada para ir para um congresso. E eu sempre relatava para o Dr. Antônio Pastel, eu falava, doutor, será que não tem alguma coisa errada nesses exames? Porque eu senti uma melhora, assim, no meu bem-estar físico, então não tô mais tão cansada. Então fiz vários soros, fiz várias terapias que foram excelentes aí, até para eu poder chegar até a medicina quântica, né? E só que eu sentia muitas dores pelo corpo, né? Então eu sentia dores nos braços, então eu fui... eu tive também o diagnóstico de fibromialgia, de artrite reumatoide, do FAM positivo, né? Hoje, estudando tanto que eu já estudei nesses últimos anos, eu tenho consciência, sim, que o que me causou isso foi a alimentação. Então eu comia muitos grãos, eu comia muitas sementes, muitas castanhas, muitas cascas, então tudo para funcionamento intestinal, mas pro meu sangue, que é sangue O, infelizmente aquilo me deixava inflamada e aquilo me causava a doença, os marcadores de FAM positivo para uma doença autoimune, né? Então por isso que eu sempre falo, a alimentação ela tem que ser individualizada, não dá para simplesmente fazer um plano alimentar ou um cardápio para todo mundo que tá de dieta, ou definir um tipo de dieta para pessoa, porque eu acredito que a maioria de vocês aqui conhece semente de linhaça, semente de chia, semente de girassol, semente de abóbora, e a gente sabe que esses alimentos são super usados por nutricionistas, nós nutricionistas, para funcionamento intestinal, mas para mim causava aí uma doença autoimune, e foi futuramente estudando muito que eu cheguei a esse consenso que todas as vezes que eu faço uso de qualquer tipo de semente, de casca, fibra, grãos, castanhas, eu acabo voltando a desenvolver o hipotiroidismo, né? Então, tive o diagnóstico também de hipotiroidismo de Hashimoto, se não me engano, foi com 22, 23 anos. Eu usei a medicação para Hashimoto e hoje eu não uso mais, né, a medicação. Então, é algo que eu falo assim, se você encontrar o que foi que te adoeceu, fica muito mais fácil, né, de você poder mudar as condutas de como você está se tratando. E aí foi quando eu, a partir de todos esses sinais e sintomas que eu tinha de doença, que eu acredito também que muitos deles foram acontecendo devido ao uso de medicamento crônico. Então eu achava que eu era uma pessoa super saudável, eu achava que era normal tomar medicamento, porque afinal, né, gente, foi um médico que passou. Então médico pra mim sempre foi uma autoridade, né, uma pessoa que conhecia sobre o assunto, que estudou 7, 10, 11, 12 anos aí para tratar da nossa saúde. Então eu levava aquilo a ferro e fogo, e se o médico falou, eu tinha que tomar pro resto da vida. Só que hoje eu entendo que se alguém de vocês aí tem alguma doença, eu falo que a gente tem que saber mais da doença que a gente tem do que o médico. A única forma de você se curar do seu sintoma, de todas as suas queixas, de todas as suas doenças, é você saber mais da sua doença que o médico, porque a única pessoa que pode se curar somos nós mesmos. Se a gente achar que a cura tá no médico, ou tá no remédio que o médico vai nos dar, ou vai estar no suplemento que a nutricionista vai prescrever, ou se vai ser na terapia que a psicóloga vai nos fazer, não, a cura tá dentro da gente. E foi aí que eu comecei a trabalhar, né, a questão de me cuidar mais nessa fase aí que eu tava fazendo o curso de bioquímica, de nutrição funcional. E foi quando eu fui convidada para ir num congresso de saúde quântica por um médico lá de São Paulo, que é bem conhecido, e por uma grande amiga que era assessora de marketing do congresso.
E aí cheguei lá no congresso, tinham vários profissionais da área de saúde, desde farmacêutico, médico, cirurgião plástico, dermatologista, otorrino, tinha todas as profissões possíveis, tinha médico veterinário, tudo falando de saúde quântica. E lá, o que eu ouvi? Então, que todas as doenças poderiam sim ser curáveis, né? Através do que? Através de uma boa desintoxicação, através de uma boa desparasitação e através de você tratar o seu organismo entendendo que, na verdade, ele adoeceu apenas por esses simples fatores, né? Que são as toxinas ambientais, os vermes e parasitoses e as nossas emoções. Então foi algo muito interessante que transcendeu aí a minha vida. Então é algo que transformou. Aí eu saí de lá e acabei fazendo um exame lá, né? Então lá no congresso tinham vários exames, exames da Rússia, exames da Alemanha, tinha muitos palestrantes internacionais que trabalham já com a medicina quântica na Alemanha, na Rússia. E aí foi lá que eu fiz o exame biofísico e descobri que eu tinha vários parasitas pelo corpo. Né? Existem vários aparelhos hoje em dia, tem a biorressonância que você utiliza, tem a biorressonância eletrônica, tem o Well Analyzer, então existem várias máquinas hoje precisas aí da biofísica que você consegue detectar esses vermes e parasitoses. E foi quando eu fiz esses exames e foi quando eu descobri que eu tinha 3 parasitas cerebrais, que eram as causas da minha enxaqueca, né? Não sei se alguém já me acompanha aqui, sabe que além da enxaqueca, além da questão da resistência periférica à insulina, eu sempre falo nas lives de vermes e parasitoses, a gente sabe que quando a gente tá com alguns tipos de parasitas no corpo, como o Strongyloides tercostalis, que se instala no hipotálamo, o Clonorx sinensis, que se instala na hipófise, né? O eritema pancreático, que se instala no baço e no pâncreas. E eu estava com 3 parasitas cerebrais. Então eu estava com Toxoplasma cerebral, estava com Taenia solium e estava com Strongyloides tercostalis. Aqueles parasitas estavam no cérebro. E aí descobri os parasitas que estavam no restante do corpo. Então eu tinha o eritema pancreático, tinha a fascícula hepática, tinha o Ascaris lumbrigoides, tinha giardia, ameba. E aí a gente pergunta, né, gente, mas como que eu peguei tudo aquilo e como que eu não consegui eliminar através dos antiparasitários? Porque eu tive uma base familiar de higiene com a questão de fazer desparasitação. Então minha mãe não era de fazer desparasitação com ervas, plantas. Quem fazia isso em mim era minha avó. Só que a minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a tomar vermífugo, né? Então tomar albendazol, sequinidazol, anita. Então eu sempre ia até a farmácia a cada 6 meses e tomava, porque como eu sempre tive muito cachorro, hoje em dia eu tenho pouco, só tenho uma cadelinha, né, que vive dentro da minha casa. Mas eu já cheguei a uma época de ter um monte de cachorro. Então tinha uma época que eu tinha 4 cachorros em casa. Todos eles ficavam fora, ficavam dentro, dormiam fora, dormiam dentro. Então, a gente sabe que a gente pega também dos animais, né? Pega muito mais da água que a gente toma, dos alimentos que a gente consome, né? E eu acabei descobrindo todos esses parasitas no corpo. Então, a causa da minha enxaqueca crônica eram esses 3 parasitas cerebrais. A causa da minha resistência periférica à insulina, onde eu tinha uma insulina de 380 em jejum, mesmo usando a medicação, usando o ametformina, usando o Victoza, eu usava 2 gramas, e teve uma fase que eu usei 6 gramas de metformina e cheguei a usar 1,8 de Victoza durante 11 anos, gente. Então, não é algo, eu usei 1 ano, eu usei muitos anos
né? E como eu falei aqui pra vocês, a gente dá muito credibilidade pro que o médico vê ali no exame e a gente toma. Só que esses remédios, esses medicamentos todos, a gente sabe dos efeitos colaterais e o quanto isso nos adoece, nos envelhece, nos inflama, nos intoxica muito mais, né? Então, quando eu decidi me tratar através da medicina quântica, foi quando eu comprei todos esses suplementos nesse congresso e decidi fazer a pós-graduação. Foi onde eu conheci, o mundo se abriu, eu conheci grandes amigas, que são minhas amigas até hoje, que são umas queridas que sempre estão comigo estudando. E foi aonde eu comecei a me tratar desses vermes, dessas parasitoses e comecei a me aprofundar no assunto, né, assunto de vermes. Porque o que a gente começa a perceber? Que na verdade, medicamento para verme, albendazol, sequinidazol, Anitta não mata mais verme, gente. Infelizmente, sinto falar para vocês. Porque se matasse, eu não estaria com tudo aquilo de verme e parasitas. Porque concorda? Como eu falei pra vocês aqui, só um pouquinho, minha garganta seca. Como eu falei pra vocês aqui, eu fazia uso de albendazol, de Anitta. E todas as vezes que eu fazia uso de albendazol, eu ficava péssima. Ficava com a boca amarga, ficava com mal-estar. Eu nem sei, nem imagino o que aquilo causava dentro do meu corpo. Eu sei que fazia com certeza mal, né? Mas na verdade não funcionou para eliminar esses vermes e parasitas. Ou seja, eu fui adoecendo por excesso de medicações. Eu tenho certeza que os problemas digestivos vieram da metformina. A gente estudando profundamente, quando eu fiz Laí Ribeiro, eu descobri muitas coisas, né? Então, lá que eu pude perceber que vários sinais e sintomas que eu tive durante muitos anos foi devido ao uso da metformina, sim, né? Onde a metformina acaba causando uma gastroparesia, então eu não digeria nada dos alimentos. Todas as vezes que eu ia me alimentar, a sensação que eu tinha que tinha um boi morto dentro da minha barriga. E graças a Deus, gente, eu não tenho mais nada dessas doenças. Só que eu precisava muito compartilhar com vocês a minha história, porque assim, muitas pessoas me seguem e não sabem a história, por que a Beth fala tanto de vermes. Por que a Beth, toda semana, ela quer conversar sobre esse assunto com as pessoas, principalmente com as pessoas leigas, né? Porque profissional, às vezes, nem dá muita bola, né? Nem acha que isso é tão importante, nem tão relevante para a saúde da pessoa. Porque, na verdade, eu me curei de todas essas doenças, da enxaqueca crônica, da resistência periférica à insulina, do diabetes, dos problemas digestivos, dos problemas intestinais. Gente, eu lembro das minhas férias, para vocês terem uma ideia, quando eu ia viajar, eu lembro que eu já namorava meu marido e a gente ia viajar, pra praia. Ia pro Nordeste passar 15 dias. Eu ficava 15 dias sem ir ao banheiro. Eu tenho fotos de mim, assim, é assustador. Então eu ficava 15 dias sem ir ao banheiro. Chegava no 15º dia, eu tinha que usar um laxante, porque eu não aguentava mais, né? E isso tudo devido ao uso dessas medicações, devido ao uso desses vermes, que a gente não imagina. A Cláudia aqui. Desculpa, gente. Eu me emocionei porque a gente acaba lembrando, né? E nessa época que eu fiz uso dessas sementes, dessas cascas, e foi a época que, na verdade, eu acabei desenvolvendo o hipotireoidismo, né? Que a gente vai estudando profundamente e a gente vai descobrindo o quanto
nós estamos mal assistidos pela saúde, né? Mal assistido em qual sentido? Não dá para ser a mesma dieta para todo mundo. Não dá para ser o mesmo alimento para todo mundo. As pessoas precisam aprender a conhecer qual alimento é melhor para ela, qual alimento que na verdade tá doando elétron, qual alimento tá roubando elétron. Nós somos feitos de energia, né? Nós somos feitos de energia, infelizmente. A gente tá muito mal assistido na saúde. Porque o que eu observo quando eu tô em atendimento com os pacientes? Eu até vejo assim, o que falta pro paciente hoje é ele ser escutado. Então, quantos profissionais da área de saúde ficam 5, 10 minutos com o paciente, 15 minutos? Como que vai conhecer a história da pessoa? Como que vai ter um resultado nos sinais e sintomas desse paciente? Não tem como, gente, infelizmente. A gente só vai ter resultado na prática clínica o dia que você começar a escutar o seu paciente. O dia que você começar a entender o que ele está sentindo, né? Porque assim, é muito chocante o tanto que nós somos mal assistidos, o quanto a gente aprende errado, né? Eu falo muito isso, já falei numa live aqui. Imagina, gente, quando eu fui estudar nutrição há 20 anos atrás, eu aprendi e até hoje tá na faculdade a mesma coisa. Eu tenho uma irmã 20 anos mais nova do que eu e ela prescreve a mesma coisa, né? Então é algo que choca a gente, porque, gente, quando que as pessoas vão acordar que é o alimento que nos adoece? É o alimento que, na verdade, faz a gente adoecer. E na nutrição, o que eu aprendi, gente? Eu aprendi a prescrever leite desnatado, porque jamais o paciente poderia ficar sem leite desnatado, jamais, porque sem leite falta cálcio, né, gente? Então é o que a Organização Mundial da Saúde fala pra gente, que a gente não pode tirar o leite do paciente, que é algo super saudável. E a gente sabe o quanto o leite é altamente inflamatório. E isso tá sendo prescrito até hoje nas dietas do povo que tá saindo da nutrição. Então é chocante, né? Precisa mudar. Pão integral, peito de peru, queijo branco. Gente, a gente tem que dar alimento para as pessoas. Aí todo mundo pergunta assim, Beth, mas o que é alimento? O que é alimento? E aí a gente vai lá e começa essas dietas da moda, né? Então, dieta low carb. Gente, mas para você ter energia, você precisa de carboidrato. Você tem que ensinar pro seu paciente qual carboidrato que não vai fazer mal para ele. Qual carboidrato não faz mal para ninguém? Eu acredito que não faça mal para ninguém. O que a gente extrai dos nossos legumes, das nossas raízes, né? A gente sabe que as raízes, como batata iacon, batata doce, inhame, mandioca, cenoura, abóbora, são alimentos altamente ricos aí em nutrientes, vitaminas, que vão alimentar nossas bactérias do intestino. Então, o que eu gosto de compartilhar com vocês aqui a paciente ainda estão indicando margarina Becel, gente, eu não duvido, eu prescrevi isso por 12 anos. Então, enquanto a nutrição, a odontologia, a medicina não mudar a cabeça que o paciente é um paciente único, né? Não tem a dieta específica para ele. Existe a dieta individual para ele. Ele é único na vida. Enquanto as pessoas vão continuar adoecendo. Então, nessa época que meu intestino não funcionava, que eu viajava, ficava 15 dias, foi a época que eu desenvolvi o hipotiroidismo. Porque eu socava de comer todos os dias muita linhaça, porque linhaça é bom pro intestino, não é bom? Não é isso que vocês aprendem? Não é verdade? É isso que eu acho que quem é nutricionista aprende.
da linhaça, chia, qual outro? Quinoa, tudo isso fermenta, para a maioria das pessoas germina no intestino. Para a maioria das pessoas. Causa o hipotireoidismo de Hashimoto, causa várias doenças autoimunes. A gente vê muito isso aonde? No microscópio de campo escuro. Aqui na clínica a gente tem um microscópio de campo escuro, onde a gente tira o sangue do paciente e ao vivo eu mostro quais são os tipos de alimento que a pessoa está mais comendo. Ah, tá comendo castanha, semente, grãos, porque o intestino dela não funciona. Vai lá ver, tá tudo com agregação plaquetária, tá com um terreno altamente fúngico, tá cheio de fungo, tá cheio de dor pelo corpo, dor, artrite, artrose. Aí como que ela vai ficar bem, saudável? E o que adoeceu ela, gente? Foi alguma coisa? Foi a comida. Então eu acredito que quando a gente tá comendo totalmente errado, quando a gente tá intoxicado, então a gente sabe que hoje em dia o nosso corpo não tem capacidade para eliminar todas essas toxinas que a gente está exposto. É na água que a gente toma, é no alimento que a gente toma, no alimento que a gente come, que a gente sabe que tá lotado de agrotóxico, de glifosato, no material de limpeza que a gente utiliza, nos cosméticos que a gente utiliza. Por isso a gente vê o número crescente, é assustador o número crescente de mulheres com candidíase, de mulheres com infecção urinária, de mulheres com endometriose. Endometriose, eu falo daqui uns dias vai ficar 10 para 10, porque quase todas já estão tendo. É absurdo, numa semana assim se atende 5. Eu falo, não é normal, né? E a gente não pode achar que isso é normal. E foi quando eu fui me aprofundar no assunto para principalmente ajudar as pessoas que me procuram, né? Então eu tenho muitos pacientes, tanto em Campo Grande quanto em São Paulo, e agora, graças ao online, a gente consegue atender pessoas do mundo todo e a gente vê que as queixas são as mesmas. As queixas são quase idênticas. Então, dor de cabeça, dor no corpo, dor em articulação, fibromialgia, cansaço crônico, fadiga, falta de energia, problema de intestino, endometriose, síndrome do ovário policístico. Os problemas são tudo muito parecido, né? Então, e o que causa todas essas doenças, gente? Que eu falo pra vocês todas as vezes aqui: vermes e parasitoses. Infelizmente, é algo que na verdade a gente aprendeu lá no primeiro ano da faculdade. Eu acho que qualquer profissional da área de saúde teve um ano inteiro de parasitologia e era uma das matérias mais chatas e que a gente não se interessava, porque a gente foi ensinado que a gente não tem verme, né? Então que a gente não pega, que quem pega verme é cachorro e criança. Criança tem que tomar vermífugo. Desde quando, gente? Quem que come aqui? Quero saber, quem que come aqui comida japonesa? Quem que come comida japonesa? Aquela tabule. Tabule não, é quibe cru. Então, quem come, com certeza tá lotado de verme. Quem come fora? Qual é a mulher que tá aqui me assistindo que quando sai de casa não pede salada? Acho que todo mundo pede salada, porque a salada não vai engordar a gente, né, gente? Mais ou menos. Agora a gente tá vendo outro lado do que causa a salada. Então, vocês entendem que, na verdade, a maioria, né, gente, pede salada. Vocês acham que no restaurante eles passam aquele ozônio na água? Ou eles passam só a aguinha ali e balança? Eu costumo falar para os meus pacientes: vocês estão achando que as nossas verduras, legumes e frutas estão sendo adubadas com perfume Chanel? Ou é com esterco mesmo? O esterco tem o quê? Tem verme, gente. Então é daí que a gente pega os vermes e parasitoses. Hoje eu tive uma consulta com uma paciente que já é minha paciente. Ela já falou assim:
mas por que a gente pega tanto verme? Eu falei assim, o que você comeu ontem? Ah, ontem eu comi comida japonesa. Eu falei, ah, você não pede comida de fora? Você comeu peixe cru, não comeu? Ela falou, comi. E você acha que o peixe cru tem o quê? Né? Então a maioria das pessoas. E assim, se você vai num restaurante, com que lava geralmente? Se for lavar, vai ser com que boa, com cloro. Não vai lavar com aqueles negócios que é caro. Não vai lavar. Infelizmente, não vai lavar. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente for pedir uma comida de fora. Quando a gente tá comendo um alimento, a gente fica mais suscetível a pegar essas verminoses, essas parasitoses. E que, infelizmente, os medicamentos não matam verme. A maior prova sou eu que falei aí pra vocês, onde eu tive todos esses diagnósticos de doenças, de vermes e parasitoses, onde eu fazia uso de albendazol, sequinidazol, anita. Eu fazia o uso sempre, a cada 6 meses eu tomava regularmente. Então não tem nem como eu falar pra vocês, não, mas a Beth nunca tomou remédio de verme. Não, gente, eu tomava. Eu tomava, infelizmente não matou. Eu acabei desenvolvendo todos esses problemas de saúde devido com certeza ao uso crônico dos medicamentos. A gente sabe que o medicamento ele acaba diminuindo muito o nosso sistema imunológico. Imagina isso cronicamente, 10, 15 anos. Com certeza foi um fator super desencadeador de tudo isso. E graças a Deus, hoje eu posso falar pra vocês que eu não tenho mais problemas digestivos, não tenho mais problemas intestinais. Meu intestino funciona todos os dias, reloginho. Mesmo fazendo enema uma vez por semana, ele funciona regularmente. Enxaqueca eu não tenho mais. Quando eu penso que vai me dar enxaqueca, eu já faço um enema de café. Já começa aquela dorzinha, eu faço enema de café, uso um óleo essencial. Vejo o que eu comi naquele dia. Se pode ter sido algo que eu comi, eu já consigo perceber os alimentos que eu não posso consumir. Por exemplo, se eu comer qualquer alimento que tenha um glutamato monossódico, infelizmente 40 minutos depois, 1 hora depois, a minha cabeça explode mesmo. Então eu sei quando o lugar cozinha com glutamato monossódico. Só que aí, se eu passar mal 40 minutos após eu ter comido num lugar, eu não volto nesse lugar nunca mais, né? Então, você acaba... aqui fica o pessoal perguntando as coisas e aí eu não consigo fixar. Ó, você gasta 4 horas pra higienizar. É mais ou menos o tempo que eu gasto pra higienizar também, lá em casa. O enema de café tem uma live gravada aqui, explicando como que faz o enema de café. Então, gente, essa é a minha história que eu contei pra vocês aí dos vermes e parasitas. Tudo que esses vermes me causavam, né? E tudo que eu tive de doença, e hoje eu tenho essa capacidade e autoridade para falar com vocês que eu sei sim cuidar de pessoas, sou apaixonada por cuidar de pessoas, principalmente porque a gente vê um resultado com a gente, né? Então, como eu tive um resultado muito lindo comigo, conseguindo combater todos esses problemas. Na época até que eu fui fazer o tratamento para eliminar esses parasitas cerebrais com os medicamentos da medicina quântica, na época meu marido não acreditava, ele achava que eu estava me envolvendo com a maior picaretagem do Brasil. Falou, esse povo é tudo picareta, não caia nessa onda, infelizmente você está sendo enganada. E aí foi quando eu falei assim, eu vou dar um crédito pro Dr. Inamoto, pro professor Inamoto. Ele é japonês, eu não conheço o japonês picareta, então eu vou dar um crédito para ele e vou fazer esse tratamento. Esse tratamento das minhas parasitoses cerebrais durou 12 meses, então não foi em um simples 30 dias que eu consegui eliminar. Porque você imagina parasitas cerebrais como Taenia solium, Toxoplasma,
o Strongyloides intercostalis, mais os outros parasitas que eu tinha, não foi fácil para poder eliminar. Então, não foi simples assim. Por isso, quando o paciente me procura, ele sempre pergunta, é só um ciclo de desparasitação? Eu falo assim, não sei se é só um ciclo, né? Depende, eu preciso ver da sua melhora, dos seus sinais e sintomas. Você precisa ficar bem. A partir do momento que eu ver que você tá bem, é um sinal que você não tem mais verme, né? Como aconteceu comigo. Então, onde eu precisei fazer esse tratamento de 12 meses e tô fazendo novamente após 5 anos aí que eu já tinha feito essa desparasitação Power. E aí fiz sucessivamente a cada 6 meses, 3 meses por causa de cachorro. E hoje, desde dezembro, desde final de novembro, eu comecei a fazer uma desparasitação, porque eu tava com vários sinais e sintomas de parasitas, né, de Ascaris lumbrigoides. E comecei a desparasitar, já fiz várias eliminações de vermes, inclusive já postei aí pra vocês. Não tenham medo de falar sobre esse assunto, não tenham vergonha de falar sobre esse assunto. Se você vê alguém com esse tipo de sintoma, você indica de assistir as nossas lives, porque muitas pessoas estão sofrendo à base de medicamento, à base de tratamentos aí que infelizmente não resolvem. Então, o que resolve mesmo é algo que é muito simples, matar os vermes, é algo da vovozinha, né? A gente aprendeu lá com a nossa avó, acho que quem tem 35, 40 anos teve uma avó que gostava muito das ervas, dos chás, das plantas. E essas avós tinham uma sabedoria muito grande, né? Que era poder tratar o indivíduo através das ervas, através das plantas, né? Então é algo muito interessante, porque é algo tão simples, comum, né? Eu tenho feito uso diariamente aí da erva de Santa Maria e ela tem me ajudado muito a colocar vários vermes para fora. Então é algo que tira a vontade de comer açúcar, é algo que ajuda você a parar de ficar comendo. A gente sabe quando a gente tá comendo doce demais, com certeza tem uma giardiazinha envolvida, um áscarazinho envolvido aí. Então, não tenha vergonha de se tratar, não tenha medo, não precisa ter medo, porque assim, você precisa se livrar desses parasitas. Hoje, assim, eu sou super agradecida a Deus por ter conhecido toda essa metodologia, porque hoje eu ajudo gente do mundo todo. Hoje até uma tentante lá da Alemanha me mandou um vídeo e uma foto dela fazendo detox parasitário. Ela tá fazendo os enemas e saindo um monte de sangue no intestino, saindo todo esse muco que verme vai deixando, e ela não imaginava que aquilo poderia estar dentro dela, causando todas as dores aí nos processos menstruais. E assim, o quanto a gente está doente, tá apresentando doenças aí que se dizem incuráveis, e na verdade poderiam ser curados com um método muito mais simples e eficaz aí, como uma desparasitação, né? Eu acho que eu nunca fui em um médico que me passou um remédio para desparasitar. Eu acho que em toda a minha vida, nem quando eu era criança, eu não me recordo de ter recebido uma prescrição médica de remédio para desparasitação. Nunca. Nem albendazol, nem seguimidazol. E eu sei o tanto de gente que me manda direct aqui no Instagram e fala: olha, eu falei pro médico sobre verme, ele disse que isso não existe mais, que isso daí é de pessoas que não têm higiene. Gente, pelo amor de Deus, eu trabalho com alimentação. O que eu mais tenho é higiene. Né? O que eu mais gosto é higiene. Eu sou píssica com higiene. Não tem nada a ver com higiene, né? Tem a ver quando a gente come fora de casa, quando a gente toma água fora de casa. Então, se você não tem um filtro de osmose reversa, você tá tomando água aí com vermes, com giardia. Um filtro simples, normal, Europa, Roquem, Soft, GBL, HBL, alguma coisa assim.
Nenhum desses matam vermes, gente. Nenhum desses matam vermes. Então, se você acha que tomando água do filtro... Quantas pessoas eu atendo aqui na internet, eu fico chocada. A pessoa nem filtro não tem, ela toma da torneira. Então, é algo que as pessoas nem imaginam. Pode ser filtro de barro, filtro o que for. Filtro de barro não elimina verme, gente. O filtro de barro é para filtrar aí metais e não consegue eliminar a quantidade de flúor, cloro que tem na água, né? Então a gente pega por aí, pela água que a gente toma, pelas verduras, legumes e frutas que a gente consome, pelos alimentos. E aí a gente vai adoecendo. E infelizmente a gente acha que tem que ficar refém dos medicamentos. Eu atendi muita gente aqui nesses últimos dias de quarentena, desde quando a gente começou a quarentena, e eu fiquei chocada o tanto de gente muito doente, muito doente, que não consegue ter uma resposta dentro da medicina, que tem doença autoimune, que tem problemas de enxaqueca, que tem candidíase de repetição, e com às vezes 30 dias, 60 dias após uma desintoxicação, após uma desparasitação, a pessoa nunca mais começa a diminuir todos os sintomas, desaparecer. Aí eu mostro para o paciente o quanto isso é importante, né? Limpar o terreno biológico. Então, o paciente ele adoece por causa de um terreno biológico onde existem muitos fungos. Então, os fungos, quem gera os fungos são os alimentos. Então, se você come muito alimento que vai gerar uma síndrome fúngica, aí, infelizmente, o seu terreno biológico é propício a desenvolver vermes e parasitoses. Seu terreno biológico é propício a pegar infecções virais. Seu terreno biológico é propício a pegar bactérias, né? Então a gente sabe que quando a mulher tem candidíase, está muito relacionada a vermes e parasitose. Está relacionada aí ao Ascaris lumbrigoides, está relacionada ao estrondiloides. A pessoa que tem infecção urinária, que é a Escherichia coli ou Staphylococcus aureus. Eu já cheguei a tratar uma paciente, um caso uma vez, onde ela tinha infecção urinária de repetição há mais de 7 anos, onde ela fazia uso crônico de Bactrim, antibiótico, e ela fazia uso daquele outro medicamento que é para infecção urinária, que como que é o nome? Deixa eu lembrar, gente. É um medicamento usado para infecção urinária, é um antibiótico também, que ela usava antes das relações. Investiga vai, investiga vem. Enquanto ela tá tomando os medicamentos quânticos, tá desintoxicando, tá desparasitando, aumentando o sistema imunológico, tá ótimo. Parou de tomar o medicamento quântico, volta. No dia da consulta eu falo que veio um anjo aqui atrás de mim e falou assim: pergunta pra ela de dente. Pergunta pra ela de dente. Eu olhei e falei: dente, gente? Mas o que tem a ver dente com infecção urinária? Aí eu perguntei: você tem algum tratamento de canal dentário? Ela falou: eu tenho um aqui, ó. Um aqui. E ele tá dando problema faz tempo. Eu vou ter que fazer outro tratamento nele. Gente, vocês não imaginam. Esses 4 dentes de sina e esses 4 dentes de baixo pega o meridiano do rim, bexiga, pineal e olho. Então, essa paciente que eu relatei pra vocês, a infecção urinária dela vinha do tratamento de canal dela. Então, ela tava com a Staphylococcus aureus no dente, no meridiano da bexiga, do rim e da pineal e do olho. Olha que incrível! Essa semana eu tô atendendo uma paciente que tá com uma bactéria, que é Streptococcus pyogenes, na garganta, que tá relacionada a várias parasitoses, várias bactérias, vírus, mas
a minha intuição também veio a questão do dente. Pedi uma radiografia panorâmica, fui testar tudo junto com meu marido, que é dentista. O foco da bactéria dela, onde que tá? No dente, gente. Então apagou aqui a luz. Espera aí. Só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Acabou a luz aqui. Então, aí o que aconteceu? Essa paciente com esse problema aí da bactéria Streptococcus pyogenes, também a bactéria estava no dente. Apagou a luz aqui. Eu não consigo ligar. Não consigo ligar. Mami. Pode continuar. Mas aí eu tirei. Mas eu acho que porque esquentou muito, não sei. Como é que liga, Duda? Ligou aqui? Agora é só aumentar. Não tá indo. Aí deu. E aí, esta bactéria no dente pode causar o que, gente? Então, essa pessoa estava desenvolvendo uma autoimunidade também por causa de uma bactéria de dente. A gente fez a avaliação dos alimentos. Então, imagina se a gente não investiga a fundo o caso do paciente. Se a gente fica 10 minutos com o paciente, 30 minutos. Por isso que muita gente não entende por que demora tanto a consulta. Então, a minha primeira consulta, ela demora muito, né? E a gente tem que entender que, na verdade, precisa investigar o todo. Precisa investigar a parte espiritual, a parte física, a parte emocional. Porque se a gente for só no físico, suplementar vitamina... vamos suplementar vitamina. A pessoa tá toda intoxicada, tá toda inflamada, a gente vai lá e suplementa a vitamina, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, ela vai melhorar 20% e ela vai continuar tendo sinais e sintomas. Eu tenho vários pacientes que vieram aí de outros profissionais que acontece isso. A pessoa melhora 20, 30%, mas ela volta com sinais e sintomas ainda. Então não conseguiu resolver o problema. E na verdade o que a gente tem que trabalhar? Resolver o problema do paciente. E como que a gente resolve isso? Desintoxicando, desinflamando e nutrindo esse paciente, mas nutrindo com um alimento que vai doar elétrons para ele, que na verdade vai trazer energia, vai trazer vitalidade, né? Então eu gosto muito de compartilhar toda essa história com vocês, principalmente a minha história, que para muitas pessoas essas doenças não têm cura, como a enxaqueca, o diabetes, a resistência periférica à insulina, né? Então, para muitas pessoas isso não tem, né? E eu sou prova viva para falar aqui para vocês que eu estudei durante 8 anos. Eu falo, minhas amigas até enchem meu saco, falam assim, a Beth foi uma das pessoas que mais eu vi estudar, ela não pode ver um curso que ela estuda. Na verdade, eu estudo porque eu entendo a minha missão hoje, né? Que é poder mostrar para vocês que é possível sim, né? É possível sim ter um resultado de exame, por exemplo, de uma artrite reumatoide. É possível sim ter resultado de um exame onde você tinha uma insulina de 380 e você normalizar ela para 5, né? Sem absolutamente nenhum medicamento, né? Então, quantas pessoas podem ser ajudadas? Quantas mulheres hoje sofrem com endometriose, com infertilidade, não conseguem engravidar por conta de simples cuidados, simples olhar, desintoxicar, desinflamar, tratar o emocional, tratar o espiritual. Então, o que a gente está precisando hoje? De profissionais que nos escutem, profissionais que tenham esse dom de cuidar do outro, né? De olhar para o outro
de entender que a gente tá aqui, na verdade, para servir as pessoas. Esse é o nosso maior, eu falo assim, esse é o nosso maior legado que Deus quer nos deixar, que é ajudar o outro a se autoconhecer, ajudar o outro se conhecer e poder se curar, porque na verdade eu não tô aqui para curar ninguém, eu me curei, né? Eu quis me curar. E na verdade, quem se cura é o paciente, é só você dar o caminho. Se você é profissional da área de saúde, dá o caminho para ele, dá o caminho que ele vai encontrar uma grande melhora em todos esses sinais e sintomas, e ele vai entender a importância de olhar para dentro e perceber quais foram todos esses fatores que acabaram adoecendo ele durante todos esses anos, né? Então, a gente sabe que o fator emocional, né, é muito importante. Então, tudo que a gente viveu na primeira infância, por isso que eu sempre pergunto, o que você viveu na primeira infância? Você foi uma criança desejada? Você foi uma criança planejada? Seus pais, você teve algum rompimento, algum trauma de infância? Foi abusado? A maioria das vezes, gente, esses traumas, essas doenças, vem tudo da nossa infância, da nossa adolescência, coisas que a gente não tratou lá atrás. Infelizmente, elas vêm à tona. Eu falo, felizmente, elas vêm à tona para que a gente possa se curar verdadeiramente. Para que a gente possa abrir aquela ferida, colocar para fora e poder se curar e não aceitar a doença mais como uma carimbada na testa. Você não precisa mais aceitar essa carimbada na testa. Eu vejo muito paciente quando ele me procura, ele tem, por exemplo, uma doença autoimune, ele fala, eu tenho isso. Você não tem nada, você é saudável. Deus te fez saudável. Você está sim, você está com isso, mas você não tem isso. Você está com isso. E a cura é possível sim, só que ela tá dentro de você, né? Então a gente sabe que todos esses fatores que eu falei aqui pra vocês, das verminoses, das parasitoses, das toxinas ambientais, e que o emocional e tudo que isso que a gente viveu na primeira infância, na adolescência, na verdade ela vem à tona, né? Pra que a gente possa se curar. Eu lembro que nos meus processos de tratamento de cura, numa aula do Lair Ribeiro, onde tinha um professor de homeopatia, né? Lá eu descobri algumas coisas da minha infância, né? Então, todos os meus problemas de pâncreas que eu tive, não tinha só relação com verme parasita que eu tive aqui, né? No pâncreas. Então, eu tive eritema pancreático no pâncreas, que é um parasita que come o pâncreas. Mas ele tinha a ver com o divórcio dos meus pais de quando eu tinha 11 anos de idade. Então, eu descobri isso numa aula de homeopatia, numa terapia neural e quando eu fazia terapia de body talk. Então, quando eu fiz terapia neural, eu descobri o problema do meu pâncreas, que tinha a ver com essa minha primeira infância. Você imagina, eu tinha 11 anos de idade. E pra mim, estava tudo resolvido, gente. Porque, na verdade, tudo que a gente não quer mexer, a gente abafa e esconde. Ou exclui, né? Ou a gente abafa, exclui e esconde. E, infelizmente, a gente não pode excluir as coisas, né? E eu acredito muito que todas essas doenças vieram até mim, aconteceram até mim, para que eu pudesse hoje ter o conhecimento que eu tenho. Quem me conhece sabe que estudei horrores esses últimos 8 anos, né? E continuo estudando para ajudar muita gente. Pretendo lançar o meu curso, minha mentoria, a minha mentoria para profissionais da área de saúde, porque a gente sabe o quanto que é essencial isso para a gente propagar esse tipo de informação. Não é verdade? Eu vou precisar me despedir de vocês. Quero agradecer a todos vocês que ficaram na live comigo até o final, dizer que vocês são muito especiais.
Eu adorei estar aqui compartilhando com vocês. Semana que vem nós vamos falar sobre um assunto muito legal sobre vermes e parasitoses, que é um tema muito bacana, que é por que nós adoecemos e por que o seu médico não descobre o que tem de errado com você. Então eu vou falar sobre vários sinais e sintomas.